Olá, amigos! Hoje nós vamos falar de Alzheimer. A chamada terceira idade é muito propícia a doenças degenerativas do cérebro, principalmente o mal de Alzheimer. Mal de Alzheimer é um déficit cognitivo e vem acompanhado de problemas de comportamento, problemas emocionais e acaba com a perda da autonomia do paciente. E então existe uma progressiva perda de funções do cérebro, da memória, da linguagem, da razão, né? A cognição, da habilidade de cuidar de si mesmo, inclusive. O neurologista alemão que estudou e primeiro descreveu essa doença, ele chamava Alois Alzheimer. E aí a doença, né? Se ela aparece antes dos 65 anos, é considerada precoce. Aí, nesse caso, a demência costuma evoluir de uma forma mais rápida e agressiva. Aí, às vezes, é difícil até fechar o diagnóstico, porque ela é confundida com quadros de ansiedade, de depressão. Após os 65 anos, 10% da população apresentam mal de Alzheimer. E após os 85 anos, um quarto da população mundial, 25%, apresentam mal de Alzheimer. E a evolução dessa demência senil, né, se ela se inicia mais tardiamente na vida, aí ela é mais leve, mais lenta nas alterações de comportamento. E qual é a causa? É um acúmulo anormal de uma proteína chamada beta-amiloide no cérebro e causa inflamação, os neurônios se degeneram e o cérebro começa a atrofiar. E esse processo pode acontecer assim de uma forma silenciosa por muitos anos antes dos primeiros sintomas, e a sobrevida depois que surge é de 8 a 10 anos. Mas existem fatores que trazem risco ao surgimento do Alzheimer: mutações genéticas, hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, sedentarismo, um uso excessivo de álcool, depressão, isolamento na terceira idade. E até 40% dos casos poderiam ser prevenidos, caso assim houvesse um melhor cuidado com a saúde no tratamento da hipertensão, da diabetes. E então, se houvesse uma promoção de hábitos saudáveis, então atividade física regular, fazer mais leituras, estudos, cursos, estar socialmente engajado, né? Ter muitos amigos ou poucos amigos constantes. E não existe cura para a doença de Alzheimer. Os tratamentos buscam retardar essa progressão de déficit cognitivo por meio dos medicamentos. E também, né, a possibilidade de se fazer tratamentos de reabilitação neurológica multiprofissional, né? Então, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia para essas perdas motoras, cognitivas. E os sintomas? Bom, no primeiro estágio surgem alterações na memória, na personalidade, nas habilidades espaciais e visuais, né? Onde a pessoa tem assim, dificuldade de se movimentar no espaço-tempo, né? Mas em relação à memória, primeiro a pessoa perde a memória de fixação, né? E de curto prazo. Lembrar o que eu fiz hoje de manhã, a pessoa esquece os acontecimentos recentes. Com o tempo, vai deteriorando a memória de longo prazo e a pessoa começa a esquecer
os acontecimentos do passado mais distante. E as funções psíquicas mais complexas, que a cognição, o raciocínio, o pudor, né? Por exemplo, quem tem Alzheimer perde o pudor, muitas vezes tira a roupa em público, faz xixi na via pública, né? Então a pessoa perde o pudor. Essas funções também são afetadas, né, mais precocemente que as funções mais simples, que são as funções motoras, as funções de andar, comer. No segundo estágio, né, começa uma dificuldade para falar, para realizar tarefas simples, para coordenar movimentos, surge a agitação, a insônia. No terceiro estágio, a pessoa resiste, assim, à execução de tarefas simples. Então, ela não quer comer, não quer tomar banho, sofre incontinência urinária, fecal, tem deficiência motora que vai progredindo. E podem surgir também algumas ideias delirantes, né? Que é por conta do declínio cognitivo, né? Então, a pessoa se sente traída, acha que foi roubada, está sendo roubada pelos próprios familiares, pelos vizinhos. No quarto estágio, então, a pessoa fica restringida ao leito, já não fala, tem dor para engolir os alimentos, surgem infecções recorrentes. E no estágio mais avançado já não falam, não reagem, quase não têm movimentos, ficam totalmente dependentes dos outros. Mas o mal de Alzheimer, como muita gente acha que é teimosia, rabugice, não, é uma doença, é uma doença. E o diagnóstico, como que é feito? O médico vai analisar, né, a história médica do paciente, vai fazer o exame clínico, vai avaliar as funções cognitivas, funcionais, né, motoras, pode, né, pedir o exame de sangue para afastar outras causas, exame de imagem, então ressonância magnética, tomografia do crânio, para analisar a estrutura do cérebro. E cuidar de uma pessoa com mal de Alzheimer é muito desgastante, né? É preciso pedir ajuda para os familiares, para os profissionais, porque os cuidadores precisam estar sempre muito atentos. Quantos idosos com Alzheimer saem de casa e se perdem? Então, recomenda-se que eles usem uma pulseira de identificação, o nome, endereço, telefone e as palavras memória prejudicada. E é importante também, na medida do possível, estabelecer uma rotina diária, uma rotina simples, em que o idoso possa se envolver, né, nas próprias atividades e, né, continuar essa rotina simples. Então, é importante encorajar o idoso a fazer as coisas por si mesmo. Por exemplo, tomar banho, se vestir, enquanto for possível. Quando não consegue mais, então a família, né, o cuidador precisa estar ao lado, supervisionando. Agora, tira a roupa, entra no banho e manter assim o máximo possível a autonomia do paciente. Enquanto ele puder fazer as coisas, não fazer por ele, mas chega um momento em que isso não vai mais ser possível, né? Ele continuar sendo independente. Chega um momento em que o idoso, né, com Alzheimer, nem consegue mais fazer escolhas, né? Assim, se você quer comer isso ou aquilo, ele não consegue escolher. É importante, chega um momento que é preciso limitar as escolhas. Ó, tem isso e isso. Não dá um leque de opções, dá duas coisas para ele escolher. Mas chega um momento em que os outros precisam escolher por ele. E é importante também cuidar de uma dieta balanceada, assim, fazer exercícios físicos de acordo com as possibilidades, né, do enfermo,
eliminar o cigarro, o álcool, porque cigarro e álcool agravam o desgaste mental, estimular o convívio familiar, o convívio social, reorganizar a casa, afastando os objetos que possam apresentar algum perigo, né? Então, escadas, sacadas, né? E é preciso que a gente se conscientize que haverá uma evolução progressiva dessa doença e que essas habilidades que foram perdidas não vão ser recuperadas. Então, o suporte familiar é de extrema importância no tratamento do Alzheimer. É necessário que a família consiga se reorganizar para fornecer esse cuidado ao paciente todos os dias. Então, traçar um planejamento financeiro e importantíssimo é manter o equilíbrio emocional. Porque é comum, né, que o paciente com mal de Alzheimer, ele vai contar a mesma história várias vezes. Se a família ouve com tranquilidade, né, ah, sim, sim, o paciente também reage tranquilamente. Mas se a família se irrita, aí o paciente vai ficar estressado. Então a família precisa procurar manter um equilíbrio emocional e entender que esse seu familiar está doente. Então é necessário ter empatia, né? Procurar se colocar no lugar dele, ter paciência e acompanhar o tratamento médico, né? Acompanhar as orientações que o médico passa de como lidar com o paciente. Agradeço muitíssimo a atenção.